Olá, de volta com o regimento interno do TRT, de volta para falarmos a respeito do artigo 93 e do artigo 94. Se você é bacharel em Direito e se prepara para um cargo privativo de bacharel em Direito, cuidado com o artigo 93. E isso, gente, não significa que ele pode cair tão somente para os bacharéis não, tá? Cuidado, eu posso ter uma cobrança generalizada, mas a tendência maior é que ele ocorra realmente nas provas dos bacharéis, tá? Então vejam só, artigo 93. Nas ações rescisórias não poderá atuar como relator ou revisor o magistrado que houver sido relator, revisor ou redator do acórdão ou tiver proferido a decisão rescindenda, tá? Vejam só, quando eu falo a respeito disso, basta eu lembrar, né, dessa esquematização aqui. Basta eu lembrar da lógica do julgamento de uma ação rescisória, tá? Mas para a gente entender o que é uma ação rescisória, a gente precisa, né? Primeiro, começar aqui na primeira instância, né? Junto à Justiça do Trabalho de primeira instância. Foi ajuizada uma ação trabalhista, junto a uma vara da Justiça do Trabalho, junto a um juiz do trabalho. O juiz do trabalho profere a respectiva sentença. Da sentença, nós tivemos a interposição de um recurso ordinário. Então, coloquei aqui, o recurso ordinário X, tá? Chegou lá no TRT. Foi distribuído, caiu para uma das turmas do TRT. Eu já disse e repito, cada turma é composta por 4 desembargadores, mas apenas 3 participam do julgamento. Sorteei o relator. No meu exemplo aqui, o relator foi o desembargador B. Se B foi o relator, quem vai ser o revisor? O desembargador C. Quem vai ser o vogal? O desembargador D. Por que isso, gente? Porque os desembargadores eles são colocados em ordem decrescente, né, de antiguidade. Do mais antigo para o mais novo desembargador ali. A partir do momento que eu defini quem é o relator, eu consigo saber quem é revisor, quem é vogal. A gente já analisou isso anteriormente, só estou reforçando, tá? Então, os 3 participam do julgamento. Um é o relator, outro é o revisor, outro é o vogal, tá? Tive a decisão, o acórdão proferido pela turma, tá? E aí o seguinte, a partir do momento que eu tenho o trânsito em julgado do acórdão, isso não significa que aquela decisão é imutável, tá? Quem já estudou a legislação processual aí, sabe que em determinadas situações, em cima de um acórdão, em cima de uma decisão, mesmo já transitada em julgado, ou seja, em cima de uma decisão transitada em julgado, tá? De um tribunal, por exemplo, nós podemos ter a interposição de uma ação rescisória. Aliás, interposição não, nós podemos ter o ajuizamento de uma ação rescisória. Por que eu não posso falar em interposição? Porque interposição é para recurso e ação rescisória não é recurso. Ação rescisória é um processo de competência originária de um tribunal, tá? Então eu vou ajuizar uma ação rescisória, jamais interpor uma ação rescisória. A ação rescisória não é recurso, tá? Então, voltando aqui, o acórdão X da turma, né, foi proferido ali, eu tive a decisão. Transitou em julgado num prazo de 2 anos, de 2 anos do trânsito em julgado ali, nós podemos ter o ajuizamento de uma ação rescisória, tá? Então a ação rescisória está atacando o acórdão X que já transitou em julgado, tá? De acordo com o regimento interno do TRT, e isso é uma cobrança que extrapolaria o edital do presente concurso, tá? Quem julga ação rescisória em cima de acórdão de turma é a 2ª seção especializada em dissídios individuais. Então eu coloquei aqui, a 2ª SDI vai ser a competente para o julgamento dessa ação rescisória, que foi ajuizada em cima do acórdão X, que já transitou em julgado, mas agora é objeto dessa ação rescisória, tá? E aí, a 2ª SDI, ela é composta por 15 desembargadores. Aí naturalmente se pergunta, entendi, a 2ª SDI vai julgar a ação rescisória que está atacando o acórdão transitado em julgado, o acórdão dessa turma aqui.
quem vai ser o relator? Quem vai ser o revisor da ação rescisória, tá? Lá na segunda sessão especializada em dissídios individuais, tá? O que eu preciso observar, gente? A regra do artigo 93. Não pode ser relator ou revisor dessa ação rescisória no julgamento lá na segunda SDI, quem já houver sido relator, revisor ou redator dessa decisão aqui, ó, do acórdão X. Essa é a regra do artigo 93. Vou repetir, ó, nas ações rescisórias não poderá atuar como relator ou revisor o magistrado que houver sido relator, revisor ou redator do acórdão ou tiver proferido a decisão rescindenda, tá? Então, ó, cheguei aqui no julgamento da ação rescisória lá na segunda sessão especializada em dissídios individuais. 15 são os desembargadores. Quem que vai ser relator da ação rescisória? O mesmo valendo, tá? Para o revisor, tá? Então a regra do artigo 93, ela não é só para o relator. Coloquei aqui por causa de falta de espaço no quadro, tá? É para o relator e para o revisor. Ah, não pode ter sido relator, revisor ou redator do acórdão X, tá? Então, ó, o desembargador B não pode ser relator dessa ação rescisória na segunda SDI. O desembargador C também não pode atuar como relator ou revisor na segunda SDI. E também, gente, dependendo da situação, até mesmo o desembargador D. Porque, olha só, pode ser que o desembargador D seja o redator do acórdão, tá? Se ele tiver sido o redator desse acórdão aqui, ó, ele também não pode ser revisor ou relator, melhor dizendo, né? Relator ou revisor dessa ação rescisória lá na segunda sessão especializada em dissídios individuais, tá? Lembrando que isso aqui não pode ser cobrado no concurso de vocês, tá? A competência da segunda SDI, a composição da segunda SDI, ela está fora do edital do concurso de vocês, do atual concurso para o TRT da terceira região, tá? Entenderam? Ó, cuidado, tá? Quem já foi relator, revisor ou redator, redigiu um determinado acórdão, não poderá, obviamente, ser relator ou revisor de uma ação rescisória ajuizada contra, em cima deste acórdão, tá? Então, ó, a partir do momento que isso acontece, eu preciso observar a regra do artigo 93 do regimento interno do TRT da terceira região, tá? É uma questão processual lógica, né? Eu estou atacando esse acórdão aqui, ó. Não faz sentido o relator da ação rescisória ser o mesmo relator, tá, do acórdão, ou o revisor ser o mesmo revisor do acórdão, ou quem redigiu, né, a respectiva decisão. Eu preciso de desembargadores diferentes, tá? Por que eu tenho essa regra também? Eu tenho que lembrar, ó, que esses desembargadores que estão aqui fazem parte também da segunda sessão especializada em dissídios individuais, só que eles estarão excluídos, tá, da distribuição lá na segunda sessão especializada em dissídios individuais, de modo que não possam atuar como relator, revisor da ação rescisória, relator ou revisor da ação rescisória, ok? Então essa é a regra do artigo 93. 94. O relator dos embargos de declaração será o próprio redator do acórdão ou o magistrado que estiver em exercício no gabinete, observada a regra do parágrafo 2º do artigo 92. Questão óbvia. Quando eu entro com embargos de declaração, eu não estou atacando o entendimento daquele acórdão, né? Ah, o que ficou decidido afinal de contas? Peraí, a partir do momento que eu ajuizo, né? Desculpa, a partir do momento que eu interponho, aqui sim, né? A partir do momento que eu interponho embargos de declaração, eu estou questionando o entendimento da decisão. Eu não entendi. A decisão foi proferida, mas ela não é clara. Ela é obscura, ela é contraditória, ela é omissa, tá? A partir do momento que eu tenho uma decisão nesse sentido, eu posso interpor embargos de declaração. Aí, naturalmente, gente, ó, quem que vai ser o relator dos embargos de declaração? Ora, quem redigiu o acórdão. Eu não estou interpondo embargos de declaração em cima de um acórdão
alguém não redigiu a decisão, eu não estou entendendo a decisão. A decisão para mim é obscura, contraditória, omissa. Então, naturalmente, quem vai ser o relator dos embargos de declaração? Quem redigiu o acórdão. Exemplo, tá? Ó, desculpa aqui, gente, ó. Eu tive a decisão, o acórdão X sendo proferido aqui pela turma, tá? Antes de acontecer tudo isso aqui, ó, o ajuizamento lá da ação rescisória, eu tive a interposição de embargos de declaração. E aí vamos supor, ó, o desembargador B foi o relator, né? Foi o relator do presente acórdão, tá? Só que ele não foi o redator. Quem foi o redator? Foi o desembargador C. O revisor acabou redigindo o acórdão. Por quê? Porque o relator foi voto vencido, tá? E a primeira tese contrária do relator foi colocada pelo revisor. Quando isso acontece, gente, quem vai redigir o acórdão? Ora, vai ser o revisor. Então o revisor vai lá e redige, se transforma no redator do acórdão, tá? Foi interposto embargos de declaração em cima desse acórdão. A partir do momento que isso acontece, pergunta-se quem vai ser o relator dos embargos de declaração? Quem redigiu? Então, no meu exemplo, ó, o revisor, o antigo revisor, tá? Então, ele vai ser o relator dos embargos de declaração, tá? Então, eu estou falando de coisas distintas. Uma coisa é o artigo 93, a ação rescisória. Outra coisa é o artigo 94, embargos de declaração. Como eu disse, ó, na minha opinião, uma tendência maior de cobrança para os cargos privativos de bacharel em direito, tá? Então, ó, atenção, cuidado, é um ponto importante aí. No nosso próximo vídeo daremos continuidade, mas falando das competências do relator e do revisor. Obrigado e até lá.